Amém, irmãos queridos. A gente está dando continuidade, então, à nossa série sobre células, e hoje a gente vai falar sobre cada igreja como uma base de envio, de que modo eu e você somos missionários enviados e como a célula participa desse processo de formação de missionários. É muito importante. Eu não sei se você está acostumado com o conceito de missão, o conceito de ser um missionário, mas eu me converti numa igreja que tinha uma mega conferência missionária anual, que era uma das maiores do país na época. E eu lembro que aquelas conferências eram muito impactantes. A gente ouvia missionários vindo de toda parte, de campos distantes, da África, da Amazônia, e falavam da realidade desses campos transculturais, rurais. E a gente era impactado e tocado e desafiado. Só que a mensagem final das conferências invariavelmente era assim: primeiro, você é um cristão de meia tigela, porque você não está indo. Você precisa orar por esses que estão se dispondo a ir, e você precisa contribuir com esses que estão indo. Tudo isso é verdade, tudo isso tem o seu papel também. É verdade que a igreja tem que orar e tem que contribuir e tem que enviar para longe. Mas o que muitas vezes não era ensinado é que todo cristão de verdade, todo aquele que teve um encontro com Jesus, que recebeu o dom do Espírito Santo, já está de antemão imbuído de uma missão. E não pode se esquecer disso. É a grande comissão do Senhor, né? Vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu ordenei, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E eu que estou convosco até a consumação dos séculos. Essa é uma grande comissão do Senhor para todo cristão. E aí, aquela máxima de Spurgeon, né? Todo cristão é um missionário ou um impostor. Um cristão que não é um missionário é um impostor, não é um cristão verdadeiro. Porque o cristão de verdade, ele está numa missão e ele pensa a vida dele por completo em torno dessa missão. E isso não tem a ver apenas com ir para lugares distantes, culturas remotas. Isso tem a ver com a nossa vida urbana. O que se foi percebendo ao longo do tempo é que houve uma perda de alguns princípios e doutrinas até da própria palavra de Deus. Uma delas é a doutrina do sacerdócio universal, que é a doutrina que diz que por nós termos recebido o Espírito Santo, todos nós temos um papel pastoral, um papel evangelístico, um papel missionário, um papel ativo no reino de Deus. Não somos espectadores do que as pessoas fazem no reino de Deus. Não, nós somos agentes nesse reino. Essa é a doutrina do sacerdócio universal. Todo cristão tem autoridade espiritual para orar, e muito pode, por sua eficácia, a súplica e a oração do justo, daquele que tem o Espírito Santo. E Deus usa essa oração tanto quanto usa a oração de um pastor, de alguém que exerce uma liderança eclesiástica. Outra doutrina que se perdeu com essa visão missiológica de que só quem vai para longe que é missionário, é a percepção e a doutrina do mandato cultural. Lembra quando Deus criou o homem, ele falou, olha, ele dotou o homem com dons e falou assim, ó, vão, multipliquem-se, encham a terra e subjuguem a criação e ponham ordem nesse mundo. Deus criou um jardim e falou, ó, você está aí para pôr ordem, para cultivar esse jardim. A partir desse momento, o homem começou a promover cultura. E promover cultura, na perspectiva de Deus, deveria ser, desde o princípio, promover a cultura do reino. Cultura de pôr ordem, de acabar com o caos. De construir e edificar um mundo que cada vez mais refletisse a beleza de um Deus criador, de um Deus que preserva a sua criação, de um Deus que criou as coisas belas, funcionais, cheias de propósito, e o homem então deveria viver dentro dessa perspectiva. E depois da queda, Deus não revogou esse mandato. O homem continua com esse mandato, de modo que todas as esferas da existência humana estão debaixo do governo soberano de Deus e devem ser exercidas por todo homem, não só pelo povo de Deus. As artes, ciências, literatura,
esportes, política, tudo isso. Ao invés de a gente demonizar a cultura, o desafio do Evangelho é que a gente viva os valores do reino de Deus de tal forma que a gente redima tudo isso com Deus, que a gente reconcilie todas as coisas com Deus em Cristo, que a gente leve Cristo para cada área dessa que está oprimida pelas trevas do pecado. Esse é o papel da igreja, ser luzeiro, ser luz no meio das trevas. E aí começou-se então uma percepção de que a grande fronteira no mundo hoje não é uma fronteira rural, longínqua, é a fronteira urbana mesmo. Até o começo do século XX, apenas 13% da população mundial vivia em cidades. Hoje, mais da metade da população do mundo vive em cidades, é urbana, mais da metade. Em 1950, só Londres e Nova York tinham mais de 8 milhões de habitantes. Hoje, tem quase 30 cidades no mundo com mais de 8 milhões de habitantes. O mundo se tornou urbano, de modo que o maior desafio nosso hoje não é tanto ir para povos longínquos. A gente deve continuar investindo, deve continuar enviando, deve continuar orando por eles. Mas a gente não pode tapar os olhos para uma realidade muito presente e concreta na nossa vida cotidiana, e a gente não pode se eximir da responsabilidade que a gente tem com essa fronteira missionária, que é o outro lado da nossa rua, que é a porta do lado no nosso corredor do prédio, que é a família do colega do nosso filho no colégio, que é o nosso colega de repartição, colega que trabalha no hospital com a gente, que é aquele que trabalha ou então vive e mora perto da gente. A gente não pode ficar cego para isso. E aí começou o movimento, mais ou menos no final da primeira década desse século, 2009, Mark Driscoll publicou Reformissão, um livro falando sobre movimento missional. Foi um livro que foi um ícone, apesar de ter tido muitos outros pensadores e livros sobre esse tema. O que é o movimento missional? Eu preciso desenvolver relacionamentos com o cara do posto de gasolina, o cara da padaria, com o cara que varre minha rua, o lixeiro que passa lá, com o meu colega de trabalho, com pessoas em cujas vidas eu vou impactar e mostrar para elas a beleza do Evangelho com o modo que eu estou vivendo, e eu vou ter acesso a essas pessoas, elas vão me conhecer pelo nome, e eu vou conhecer o drama delas, e eu preciso entender que eu sou um agente missionário urbano, na igreja que eu estou frequentando na cidade. Eu não posso viver uma vida indiferente à missão, não. O lugar onde eu trabalho, onde eu moro, são o meu campo missionário. E aí essa visão missional que revolucionou a igreja protestante em grande parte do mundo, e Atos 29 surge desse movimento missional, é uma das instituições que surgiu, se coaduna, casa perfeitamente com os princípios que nós já vivíamos desde 2004, que é a vivência de igreja em células, que é o evangelismo através de relacionamentos. E a gente vai vendo que, se a gente fizer aqui uma sondagem, uma pesquisa aqui, de levantar o braço, a gente vai descobrir que a grande, esmagadora maioria das pessoas aqui se achegou a Jesus, veio à igreja, aceitou o convite, se comprometeu, não porque um pregador profissional foi até ela e evangelizou ela, não, foi porque o pai, a mãe, o parente, o amigo, o vizinho, o colega chamou, alguém com quem essa pessoa já tinha um relacionamento consistente. E isso, gente, muda toda a nossa perspectiva. A gente começa a entender que a gente está hoje debaixo de uma missão, ou se omitindo gravemente diante dessa missão. E a gente então é chamado a deixar de lado aquele paradigma limitado de missão, em que agências missionárias preparam para o envio a lugares distantes, e passa a entender que o paradigma bíblico é que toda a igreja é uma base de envio missionário à África, à Amazônia, ao hospital, à repartição pública, à sala de aula, à vizinhança, à minha rua, à minha associação de moradores.
E eu estou aqui me preparando como parte desse envio. E esse envio, eu sou treinado para ele aonde? Lendo bons livros, tendo uma fundamentação antropológica, teórica? Não. Aprendendo a viver relacionamentos, aprendendo a amar pessoas. Esse treinamento vem para a realidade da vida em comunidade, da vida em comunhão, da vida em comum, da vida onde as pessoas vivem seus dramas, suas lutas reais, onde as pessoas têm muito a celebrar, muito a compartilhar, a rir, mas também tem muito a chorar, porque são vidas frágeis, são vidas humanas, tem lutas, e a gente não se sente mais sozinho, né? A gente está aqui para chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. E é nesse ambiente, nesse tecido social rico e humano, que Deus vai tratando o meu coração, que eu vou desenvolvendo relacionamentos onde as pessoas podem olhar nos meus olhos e dizer não só o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir, a respeito do modo como eu tenho sido marido, como eu tenho sido pai, como eu tenho sido um cristão, do meu testemunho, que tem sido bom ou ruim, e eu preciso parar para pensar nisso, e aí sim, quando eu estou sendo tratado e discipulado, eu vou sendo aperfeiçoado para essa missão. Então, a célula tem esse papel fundamental e estratégico, onde a célula está reunida, ali a igreja está reunida em plena comunhão e profunda e verdadeira comunhão. Esse é o objetivo. De modo que as células se tornam esse elo de ligação entre a minha comunhão com Deus, devocional, e o meu universo secular. Para o cristão não existe universo secular, todo universo é sagrado, né? No sentido de profano, não existe. O trabalho que você realiza secularmente, se você é discípulo de Jesus, ele vai ser exercido para Deus e para a glória dele, não para o seu conforto e para você resolver um problema de sustento da sua casa, não. Se você está trabalhando para isso, você está com a perspectiva errada. Não, Senhor. Eu passei nesse concurso, eu fiz essa faculdade, eu estou seguindo essa carreira porque eu tenho o objetivo de glorificar o teu nome em ambientes que o pastor lá da igreja não tem acesso. Mas eu tenho acesso, porque eu estou seguindo essa carreira. Eu não conheço ninguém na igreja que tenha acesso àquela sala de aula, mas eu tenho. E eu estou ali para ser luz naquele lugar. E muitas vezes a gente percebe pessoas em crise desse tipo. Jonatas, queria tanto largar. Gente, eu vou falar aqui, algumas pessoas, bastante gente fala isso, tá? Então, se você se identificar, falei isso para o Jonatas, ele foi lá e falou do púlpito. Não estou lembrando do seu caso. Mas como são vários casos, a gente fica à vontade de falar. As pessoas falam assim: Jonatas, eu estou pensando em parar com tudo e servir ao reino de Deus integralmente, servir ao reino. Só que o reino de Deus não são essas quatro paredes. O reino de Deus é toda parte, é tudo que você faz. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus. E a gente precisa entender isso, que muitas vezes é possível alguém servir na igreja com motivações equivocadas, sem que esteja glorificando a Deus. Do mesmo jeito que é possível alguém servir secularmente, levando a luz da glória de Deus para aquele ambiente, que inicialmente seria um ambiente iníquo e pagão, onde o pecado prevaleceria. E aí sim, a gente precisa parar e pensar sobre isso. E aí vamos ler esse texto que, de forma muito indireta e sutil, aponta para a gente uma realidade de cristãos que serviam dentro da sede do governo romano, que era o maior império da época. Efésios 4, 21. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Paulo está dizendo assim: olha, Filipenses, o pessoal de Filipos que está servindo hoje no palácio de César, na sede do governo, manda saudações para vocês.
Esse pessoal que um dia já esteve aí com vocês, mas agora foi recrutado para servir lá, num ambiente hostil ao Evangelho, num ambiente pagão, num ambiente em que havia culto ao imperador, em que havia traições, mutretas, em que o palavreado era de baixo calão, onde havia imoralidades, traições, num ambiente sujo, secular. Esse pessoal que está vivendo lá manda saudações para a igreja. Eles querem dizer que eles estão lá, mas eles sabem onde está a identidade deles. Eles sabem que enquanto eles estão lá, eles estão num campo missionário. Então a primeira lição é que a casa de César é o seu primeiro campo missionário. E aí a pergunta é: qual é a sua casa de César? Qual é o lugar em que você hoje tem vivido e você volta e meia fica reclamando daquele lugar, reclamando daquele chefe, reclamando daquele colega de trabalho, daquele colega de turma, daquele parente, e lugar que você tem muitas razões para falar mal daquele lugar. Só que o que Deus te chamou a fazer não é a falar mal desse lugar, não é enxergar esse lugar como um cativeiro de juízo, mas é enxergar esse lugar como um campo missionário, e isso muda toda a perspectiva. Eu não estou nesse lugar para apontar a podridão que acontece ali, eu estou nesse lugar para ser luz no meio das trevas, porque mesmo sem abrir a minha boca, a minha presença ali já é uma presença missionária, porque há um cidadão do reino de Deus ali, porque há um discípulo de Jesus ali, e eu tenho uma missão na vida dessas pessoas, e essa missão não é fácil, essa missão é desafiadora. E Paulo escreve Filipenses de onde? De dentro da cadeia romana. E Paulo provavelmente mantivesse correspondência com esse pessoal que trabalhava na casa de César e era crente, se correspondia com ele. E o próprio apóstolo Paulo pregou, segundo alguns estudiosos, para grande parte da guarda pretoriana, que era a guarda do imperador. E aqueles servos de Deus que estavam numa situação tão adversa, não viam aquela situação como uma desgraça, uma maldição, mas viam aquele lugar como campo missionário. E tem um monte de cristão que fica reclamando, porque é lá em casa, porque você não sabe como é lá em casa. Só que você não está lá para apontar o dedo e para acusar, você está lá para ser luz no meio das trevas, onde você está vivendo, onde é a sua casa de César. Veja que você foi colocado ali como campo missionário, mesmo que seja tão diferente desse ambiente cheiroso que são as quatro paredes da igreja, esse ambiente favorável, esse ambiente que eu brilho como luz no meio da luz. Mas Jesus nos chamou a gente para brilhar como luz no meio da luz. Ele quer que a gente brilhe como luz no meio das trevas. A igreja do Senhor está sendo edificada e as portas do inferno não resistirão contra ela. A igreja do Senhor está presente, deve estar presente. Um grande erro que, depois que Paulo escreveu essa carta, 300 anos depois, vocês conhecem a história de Constantino, imperador romano, então, que primeiro decretou tolerância ao cristianismo e depois o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Puxa, que bênção, finalmente acabou a perseguição. Mas aí veio outro problema. Sem perseguição, os cristãos ficaram numa situação tão favorável que ser cristão se tornou uma questão de status. Todo mundo queria ser cristão, era moda ser cristão, porque o imperador agora é cristão. E qual é o problema disso? Esse conforto foi tão grande que a igreja começou a fazer centros de contemplação, de meditação e de reflexão, que chamou de mosteiros. E eram lugares onde as pessoas iam para ali orar, iam para ali refletir nas coisas de Deus, iam para ali viver essa vida integral para o reino de Deus, que Jesus não ensinou que a gente foi chamado a viver. O que Jesus disse é que a gente foi enviado como luz. E ele diz assim em Mateus 5,14: vocês são a luz do mundo. Vocês não são chamados a uma redoma religiosa. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte.
E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vocês, servos de Deus, têm que entender que vocês são chamados a ser luz onde há trevas mesmo. A luz é colocada no lugar de evidência, para iluminar as trevas ali. Vejam o que Paulo fala em Colossenses 3:22. Escravos, está falando para escravos, uma classe de trabalhadores da época, servos, né? Obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Paulo fala assim, olha, vocês não estão servindo secularmente ao Senhor de vocês, ao patrão de vocês, ao chefe de vocês, não. Vocês têm que ser uma qualidade de funcionário tão excelente que o chefe, o patrão de vocês tem que glorificar o Deus de vocês pelo testemunho e pelo exemplo que vocês dão. Como gente que ao invés de arrumar encrenca, está trazendo soluções para o trabalho. Como gente humilde, gente tratável. Gente que todo mundo quer promover, porque é competente, porque busca excelência, porque não está visando a sua própria glória, mas está visando a glória do seu Deus. Porque sabe que é um representante desse Deus, é um embaixador desse Deus, é o missionário de Deus onde está. E o que a gente vê muitas vezes? Gente reclamar do cara, pô, não gosta de contratar crente por causa disso, né? Crente é sempre assim. E acabam criando um estigma negativo do crente. E aí Jesus fala assim, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Está difícil, o ambiente está pesado, está tóxico lá no trabalho, bullying na sala de aula. Vocês são ovelhas no meio de lobos. Vocês têm que saber que todos vão odiar vocês por causa do meu nome. Vocês vão incomodar. Só teve uma pessoa que foi 100% santa nessa terra. E o que aconteceu com ela? Foi levada por uma cruz. Agora, ele dividiu a história em dois, não dividiu? Se existisse uma segunda pessoa tão santa quanto ele, essa segunda pessoa dividiria a história em três. Por quê? Porque a santidade é a verdadeira revolução. Eu ouvi essa frase, me impactou muito, de uma filósofa secular. Olha que sacação que ela teve. A santidade é a verdadeira revolução. Se chama Hilda Hilst, depois você pode pesquisar sobre ela. Por que a santidade é a verdadeira revolução? Porque ninguém mais é santo, ninguém quer ser santo. Existe uma natureza imunda no coração de todo homem. Então, se alguém se levanta como um santo, já está cumprindo uma missão, já está começando uma grande revolução. E a gente precisa entender que, como disse Jesus, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, eu coloquei vocês aí, eu tenho propósito para vocês aí. Para de reclamar da casa de César, entenda que o lugar onde eu te coloquei não é para juízo, mas é para bênção, para transformação da realidade. Você não é um hedonista, você não está aqui nesse mundo para usufruir de prazeres transitórios do pecado, nem mesmo dos prazeres lícitos que Deus deu para a gente só. Você está aqui para glorificar a Deus, na missão que Ele tem para você, no lugar onde você está morando, no lugar onde você está trabalhando ou estudando, na célula que você está frequentando. Você não está nessa célula para ser apenas alguém que vai ser abençoado e sair de lá cuidado. Não, você está ali para cuidar também. Às vezes vão investir tempo e recursos em você, às vezes você vai investir tempo e recursos em alguém. Então entenda, a sua casa de César é parte do plano de Deus para a sua vida. É importante que haja santos na casa de César. Você não foi chamado por Deus para viver isolado no mosteiro, você foi chamado por Deus para ser luz no meio das trevas e impactar aquele lugar.
Segunda lição: uma vez na casa de César, lembre-se da sua base. É interessante que quando Paulo fala assim, especialmente os da casa de César, do palácio de César, saúdam vocês, filipenses. E aí eu fico imaginando os crentes filipenses que haviam se convertido em Filipos, frequentado aquela igreja, vivido uma vida ordinária nas quatro paredes da igreja, agora estavam precisando fazer uma reuniãozinha tímida numa célula lá dentro do palácio de César, porque não era mais possível eles viverem em Filipos, que era colônia de Roma. E eles então agora precisavam viver um cristianismo mais discreto, por causa da perseguição. Eles não iam cultuar o imperador, eles estavam naquele ambiente hostil, mas eles tinham saudade de Filipos, e eles saúdam os filipenses, e eles mandam lembranças aos filipenses, porque eles sabiam que a identidade deles não estava no palácio de César, que o verdadeiro rei deles e senhor deles não era César. Então eles lembram dos filipenses e falam, mande saudações nossas para eles. Como a gente queria estar lá, a nossa identidade está lá em Filipos, naquela igreja calorosa. Mas a gente está em missão, e a missão exige um preço. Nabucodonosor, quem conhece a história do cativeiro, sabe que ele pegou Daniel e os 3 amigos dele, tentou fazer uma lavagem cerebral, deu nomes novos para eles, nomes babilônios, caldeus, ensinou para eles a língua dos caldeus, ensinou para eles a cultura dos caldeus, e a ideia dele era remover do peito de Daniel e os amigos dele a identidade deles como povo de Deus vivo de Israel, e fazer eles começarem a pensar com uma mente secular, babilônica. Mas ele não conseguiu fazer isso. Logo no primeiro capítulo diz o texto que Daniel decidiu no seu coração não se tornar impuro com a comida do rei. Daniel decidiu desobedecer ao decreto em que ele não poderia orar ao Deus dele. E ele ora ao Deus dele, porque Nabucodonosor não era o rei dele. Ele tinha um rei muito bem definido, ele tinha uma identidade. Se Deus te colocou num ambiente hostil, se Deus te colocou num ambiente de adversidade, de iniquidade, de impureza, tem um propósito para você ali, mas não se deixe contaminar. Tem gente que amaldiçoa o ambiente político. Não, a política é tudo corrupto, quem vai para a política está sob maldição. Mentira, isso não é Bíblia. A Bíblia diz que a gente tem que ir, expandir o reino de Deus e ser sal e luz onde a gente está, e fazer diferença, e brilhar no meio das trevas, para que os homens, vendo as nossas boas obras, o nosso testemunho coerente com o Evangelho, glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. E o que acontece com Daniel? Daniel é lançado na cova dos leões por desobedecer, e o Senhor livra ele. Os amigos dele são lançados na fornalha ardente, e o Senhor livra eles. E aí, aqui o link com a célula importante. Naquele momento, eles ainda não sabiam que depois, no Novo Testamento, mais de 50 vezes apareceria a expressão uns aos outros. A vida em comunidade no Novo Testamento é algo muito intenso, muito vivo, não é? Mas eles já tinham lido Eclesiastes. E Salomão diz assim, Eclesiastes 4:12, um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Onde tem 2 ou 3, onde tem 2, já tem uma 3ª dobra, já tem um 4º homem na fornalha, já tem a presença de um Deus vivo. Por isso esse negócio de você, ao invés de se encastelar e se isolar no seu orgulho, você fazer questão de caminhar com pessoas que te conhecem, abrir o coração, andar com elas, se alegrar com elas, mas chorar com elas também. Isso tem um propósito de Deus na formação do teu coração enquanto missionário, enquanto alguém que está sendo tratado por Deus. Cuidado, basta alguns segundos da brasa fora do braseiro para ela apagar. Faça questão de comunhão, faça questão de viver uma vida de comunhão verdadeira. Você quer mudar o mundo? Não imite o mundo. Tenha coragem para ir na contramão da cultura. Tenha coragem,
se o mundo é egoísta, individualista, tenha coragem de viver esse ambiente de tratamento, de comunhão profunda e verdadeira. Tem uma história de um amigo meu uma vez que foi fazer engenharia, aí conseguiu um estágio na prefeitura, e aí ele, naquele estágio, ele falou assim, bom, eu estou aqui no ambiente secular agora, cresci na igreja, né, eu preciso ser um missionário aqui dentro, eu estou aqui para ser luz, impactar a vida dessas pessoas, e ele começou a se aproximar, já com a intenção assim, como é que eu vou alcançar o coração dessas pessoas para Jesus e vou levar elas? Aí ele foi vendo que uma aqui está legal, vou conseguir uma abertura com ela e tal, mas tinha um camarada lá que ele falou assim, olha, esse vai ser difícil de eu levar para a igreja, esse tem um coração muito duro, esse é carnal, mas é aquele carnal mesmo, que xinga, que faz, que acontece. E lá para as tantas, ele conversando com uma outra pessoa, eu sou cristão, você é cristão? É interessante que o fulano também é cristão, só que o fulano era esse que ele disse que era o maior desafio missionário dele naquele ambiente de serviço público. Eu tenho certeza que esse cristão que estava ali dando um péssimo testemunho, ele não tem grupo de comunhão verdadeira, ele não está sendo confrontado. Ele é aquele tipo de pessoa que diz assim, olha, eu não quero ser discipulado não, eu acho chato ser discipulado. Tem gente que fala assim, eu não gosto de célula. Por que não gosta de célula? Porque célula é um lugar que não tem como ter máscara, né? As máscaras caem, a gente... é vida real, domingo à noite é todo mundo família de comercial de margarina, né? Todo mundo é aquela família perfeita, ninguém vive conflito conjugal, ninguém tem dificuldade para educar filho. Na célula não tem isso, todo mundo sabe, olha, minha luta está sendo essa. A gente rasga o coração ali, a gente abre a realidade, todo mundo descobre o quê? Que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Em todo lugar, ser cristão acarreta lutas. Só que se a gente vem só domingo à noite, dá um tapinha nas costas, todo mundo rindo, todo mundo no ambiente, na nuvem, né? A gente não descobre isso, a gente fica com uma ideia totalmente ilusória, falsa, hipócrita de cristianismo. A gente não vive um cristianismo raiz, o cristianismo do Evangelho, o cristianismo que Jesus, embora fosse santo, perfeito, fez questão de viver, de dividir a mesa, de dividir o pão, de andar junto, de conhecer os dramas e as lutas de cada um daqueles com quem ele caminhava. A vida humana real, as fraquezas de Pedro, as fraquezas de Tomé, de André, a incredulidade deles. E a célula é esse ambiente que a gente fala, eu faço questão de viver esse evangelho aqui, porque é ele que vai me preparar, é aqui que eu vou ser tratado, para ir lá para a repartição pública e não pagar mico, e não lamear o evangelho, e não me tornar uma pedra de tropeço para a propagação do evangelho. E aí Jesus é duro no Sermão do Monte, quando ele fala de a gente ser luz, ele fala assim, olha, se por acaso a luz que está em vocês forem trevas, que grandes trevas serão, que desgraça que vai vir sobre esse mundo, porque se vocês que são vocacionados para ser luz, não agem como luz, o que vai sobrar para esse mundo? Mas os santos santificam a casa de César. Não é o lugar que faz o homem, mas é o homem que faz o lugar. Nunca duvide do impacto que a sua vida já está causando à sua volta. E, gente, se for impacto de bênção, amém, glória a Deus por isso. Continue assim, buscando isso cada vez mais. Mas se for impacto de mau testemunho, impacto negativo, as pessoas nunca vão querer ir para a igreja dessa pessoa. Gente, misericórdia da gente. Moody falou uma coisa que eu li esses dias, evangelista Moody, ele fala assim, de 100 homens, 1 lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão. A maior parte das pessoas com quem a gente convive nunca vai pegar uma Bíblia, abrir e ler, mas elas o tempo todo estão te lendo. E que Bíblia você tem mostrado para essas pessoas? E a gente precisa ter essa crise constante diante de Deus. Senhor, me ajuda a ser uma Bíblia verdadeira, viva. O Senhor era a palavra viva, o verbo encarnado.
o caminho, a verdade e a vida encarnadas. Senhor, eu também quero ser, eu quero transpirar o Teu Evangelho, eu quero viver ele de tal forma que as pessoas fiquem encantadas, não comigo, mas com a Tua presença na minha vida, para que os homens vejam a minha vida e glorifiquem ao meu Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Essa é a nossa missão. Aplicações. Primeira, decida fazer do lugar onde você está um campo missionário. Primeira aplicação. É preciso intencionalidade, é preciso você decidir, o lugar onde eu estou hoje é o meu campo missionário. Que lugar é esse? Primeiro, a sua casa. A minha casa é o meu campo missionário. Será que eu tenho sido um marido sábio? Um marido quebrantado, humilde, temente a Deus? Será que eu tenho buscado viver os valores do reino de Deus nas minhas relações familiares, na forma como eu crio os meus filhos? Será que eu tenho apontado para eles a gravidade do pecado deles e a desgraça que aquilo pode trazer? Tem pais que preferem não esquentar mais a cabeça com a educação de filho, porque é chato. Tem uma coisa que é chata, é educar a criança. É muito chato, você tem que repetir muitas vezes a mesma coisa. E você está lidando com outro ser pecador, e você também é pecador. Mas Deus te deu autoridade, uma autoridade que precisa ser exercida como parte dessa missão. Se você está casado, você tem uma relação de autoridade ali estabelecida por Deus. Maridos não podem se eximir da autoridade espiritual e da responsabilidade que tem de serem pastores do rebanho que está ali dentro da sua casa. Na ausência de um marido que é um pastor, que é um líder espiritual, a mulher naturalmente vai assumir e deve assumir esse papel missionário dentro da sua casa. Onde estão os seus amigos? Estão nas redes sociais? Vai para as redes sociais. Você está ali enviado por Deus, não para ficar entrando em bateção de boca improdutiva, não é? Em vãs discussões e filosofias, não é para isso. Você está ali para promover o reino. A sua oração a Deus todo dia tem que ser: Senhor, como é que eu uso essa rede social para promover o Teu reino? Para mostrar para as pessoas quanto é maravilhoso o Teu Evangelho, que há uma boa nova para elas, que há esperança em Cristo, que o Senhor pode reverter o estrago que o pecado fez, e que elas podem se redimir contigo, que elas podem ser salvas, que há esperança para o mundo, e essa esperança está em Cristo. Como é que eu posso fazer isso ali, Senhor? De modo direto e indireto, não sendo um chato. Tem gente que usa redes sociais, WhatsApp, essas coisas, né, de forma amassante, de forma que não atrai, pelo contrário, não é? Então a gente tem que pedir sabedoria e ter bom senso, mas a gente deve buscar isso sim. Onde é que eles estão? Estão na praça jogando bola? É lá que eu vou. Visão missional, eu estou aqui em missão, onde eu estiver eu sou missionário ali. Tem gente que quando entra no campo de futebol deixa a fé do lado de fora do campo, né? Se transforma num outro ser humano, né? Num outro tipo de monstro. Pega o carro, vai no trânsito, se transforma. Não pode ser assim. A gente tem que ser coerente e entender que onde a gente está vivendo, morando, servindo, estudando, a gente tem que buscar fazer diferença. Ambiente de trabalho, fim de ano está chegando. Pô, qual é a mensagem que você vai passar de Natal? Papai Noel? Trenó? Árvore de Natal? O que você vai passar de mensagem? Ou você vai aproveitar a ocasião para falar que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. E vai falar que há esperança para a vida deles, porque Jesus morreu, veio, nasceu, e pode nascer para eles agora, esse ano, em 2021 ainda. São oportunidades que a gente vai diante de Deus se colocando para aprender e desenvolver essa missão. Segunda aplicação: entenda que a sua célula é parte do treinamento. É ali que a gente conhece e se deixa conhecer. É ali que a vida real vem à tona. É ali que as máscaras caem. É ali que a gente vive família. É ali que a gente desromantiza a falsidade, não é? E vive a vida concreta. Se errou feio, a gente está aqui para te acolher, a gente está na mesma luta, a gente se identifica, a gente está junto para isso. Às vezes tem gente que fala assim: olha pastor, eu errei feio, estou até com vergonha de ir na célula. Não, você não pode, porque agora que você errou feio, aí você vai precisar mais ainda da célula, dessa base de suporte.
para se preparar, porque o próprio cuidado pastoral que a célula promove já é missão. Provérbio 27:17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. A gente está aqui para se afiar um ao outro, é porque a gente é igual, é de carne e osso, é falho também, por isso que a gente pode falar, e a gente pode ser usado por Deus na vida um do outro, e esse é o propósito dele, para mais de 50 vezes colocar no Novo Testamento a expressão uns aos outros. Essa é a vida que ele quer que a gente viva, e a célula é parte disso. A célula onde eu sou lapidado, tratado, aperfeiçoado, purificado, em comunhão. Terceira e última aplicação, não desista de convidar aqueles por quem você tem orado para a sua célula. Não desista de convidar, não desista de ter amigos de oração, de orar por eles. A gente já ouviu relatos de pessoas que, quando aceitaram o convite, vieram, e aí o amigo de oração, o cristão chegou assim, né, um membro da igreja, falou assim: cara, que bom que você veio hoje, eu estou orando há 1 ano para você vir. E a pessoa, ao invés de reagir mal, ela se sente amada, ela se sente abraçada. Pô, você está orando há 1 ano por mim? Sim, porque eu quero que você conheça o Deus verdadeiro a quem eu sirvo. Deus não está delegando a nós uma missão particular nossa, Deus está delegando a nós a missão dele. Eu e você não temos uma missão, Jesus nos tem para a missão dele, e o que Deus quer é que a gente dê continuidade à missão dele, e a vida tem que ser vivida dentro dessa perspectiva, e a gente precisa buscar isso todos os dias. Se amamos Jesus, entregamos nossa vida a ele, faremos missões onde estiver. Fazer missões tem a ver com amar Jesus. Eu amo Jesus, então eu não posso me eximir, eu não posso me excluir dessa missão. E sua célula é o lugar onde você fortalece a sua identidade como discípulo de Jesus, para se preparar para cumprir a missão que ele tem para você no restante da sua semana. A célula é o lugar de ser alimentado, de ser fortalecido, da identidade de Jesus ser fortificada em você. Senhor querido, queremos te louvar pela tua palavra tão direta, tão clara para nós, e a gente se sente tão aquém, tão falho em cumprir essa missão e ter essa visão plena de missão em tudo que a gente faz. Por isso mesmo a gente quer nessa noite te pedir, Senhor, vem nos fazer uma igreja missionária, uma igreja feita de missionários, uma igreja feita de discípulos de Jesus, que imitam o Senhor também, ao pregar a boa nova de salvação do Teu Evangelho. Senhor querido, abençoa cada célula que tem se reunido, para que cada célula seja, na verdade, um instrumento Teu para nos aperfeiçoar e nos desafiar, e nos incomodar de forma santa, a ser ousados, a ser intrépidos em buscar alcançar aqueles que são parentes, amigos, vizinhos, aqueles que amamos tanto, que queremos ver redimidos contigo também, que queremos ver salvos para a glória e louvor do Teu nome, Jesus. Amém, Pai.